sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de Papo Nosso. Vão entrando, vão se acomodando aí. Hoje o nosso assunto é sobre Diná, uma mulher não muito conhecida, que não tem a sua história revelada na nossa Bíblia, mas alguém que fez e nos deixou um aprendizado. Então vão entrando. Eu trouxe hoje uma convidada especial, para quem não sabe, né? Trouxe aqui uma pessoa que mora muito longe de mim, tá bom? Alguns até confundem como minha irmã. Mas é minha filha. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais um tempinho para que todos possam entrar. Já está conosco a Débora. Seja bem-vinda, Débora. E enquanto nós aguardamos, nós vamos cantar, não é mesmo? Então vamos louvar a Deus com um hino. Eu tenho certeza que você conhece. Bora lá?
Deus abençoe, tá, Lívia? Agora ela vai se retirar, né? Não vai dar nem um tchau aqui. Tchau, gente. Ela mora muito longe, né? Então ela precisa dar uma saidinha. Mas eu já quero cumprimentar aqui a todos que já estão conosco. Então você que está entrando agora, curta, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso. Está conosco a Débora Barros. Seja bem-vinda, Débora. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, as meninas, o pastor Antônio, toda a congregação aí de Guaianazes. Também o Guilherme Cavalcante ali de Vila Nova Curuçá. Deus abençoe, Gui. Está conosco também o Jairo Borges ali da nossa congregação. Aí Carvalho. Também o Tiago Alves. Deus abençoe, Tiago, a sua vida. Conosco também a irmã Marlúcia Soares ali de Minas Gerais, né? Andrada, certo? Acho que é isso, né, tia? Deus abençoe a sua vida, ao tio Raimundo, a todos daí. Também a nossa mãezona, a irmã Maria Matias. Deus abençoe, irmã Maria, a sua vida grandemente. E muitos, né, que às vezes entram, não deixam seu comentário, aí eu não consigo visualizar direitinho. Mas vamos se arrumar aqui, né? Ficar aqui mais no meio. E vamos entrar no nosso assunto de hoje. O nosso papo de hoje é sobre uma mulher chamada Dina. Você já ouviu falar no nome desta mulher? Dina? Pois é. Ela é mencionada apenas 2 vezes na Bíblia. Lá no livro de Gênesis, apenas 2 menções, né, do seu nome. Olha lá quem está conosco, a Fernanda Mâncio. Deus abençoe, Fê, toda a sua casa, os meninos aí. Vamos lá para essa história, né? Vamos parar de falar em outros assuntos e vamos entrar literalmente no nosso papo dessa tarde. Então, nosso papo de hoje é sobre essa mulher, essa menina mulher, essa mulher menina. E a sua história praticamente começa ali no capítulo 29, a partir do verso 32, e vai dar sequência ali no capítulo 30 de Gênesis, onde vai falar dos filhos de Jacó. Então, quando nós vamos entrar no capítulo 29, dos versos 32, 35, e dando continuidade todo o capítulo 30, nós vamos ver todos os filhos que Jacó teve. E nessas quantidades de filhos que ele teve, somaram-se 13 filhos. E essa soma de 13 filhos não foi exclusivamente por uma única mulher, mas se deu ao todo por 4 mulheres. Então sabemos que mulheres oficiais eram 2, né? Leia e Raquel, e as suas servas Bila e Zilpa também entraram aí como não esposas de Jacó, mas como mães de seus filhos, de 4 de seus filhos. A vida de Jacó, ela foi bem conturbada logo no começo da sua trajetória, porque a sua vida foi repleta de mentiras, trapaças, engano, acordo, fuga. Enfim, Jacó, logo no início, ele teve muitos problemas nesse sentido, porque ele era alguém que não inspirava confiança. E quando parecia que as coisas começariam a dar certo para Jacó, ou seja, quando ele já tem uma certa idade, já constituiu a sua família, já tem um emprego, já está próspero, quando parecia que essas coisas, né, que a sua vida já estava bem
começa uma guerra, não uma guerra, mas um problema interno na sua casa, na sua família. Encrencas começam a ser constantes entre as suas esposas, né, dentro da sua família, porque assim, entre as suas esposas, da mesma forma que Jacó usou de engano para sua família, para o seu irmão, ele também foi enganado. E nós vamos ver que nesse engano ele amava a Raquel, propõe casamento a Raquel. O acordo do casamento está certo para Raquel, mas no dia ele é enganado. No dia ele não casa com a Raquel, ele casa com a Leia, a sua irmã mais velha, e ele não amava a Leia, ele amava a Raquel. Quando ele se dá conta do engano, ele vai lá tirar satisfação com Labão e depois ele casa-se com Raquel. Então ele tem por oficial duas mulheres, duas irmãs, que se tornam suas esposas, Leia e Raquel. Mas a Bíblia vai dizer bem claro que Jacó amava a Raquel e Leia era desprezada, porque ele não amava. Mas ao mesmo tempo que Raquel era amada por Jacó, ela era estéril, ela não podia dar filhos para o seu marido Jacó. Já ao contrário de sua irmã, era desprezada, mas gerava filhos, dava filhos ao seu marido Jacó. E aí nós vamos ver, né, que Jacó amava Raquel, mas era desprezada por Deus. Como assim por Deus? Porque era uma bênção, o título de mãe, de ter filhos, era algo ligado à bênção de Deus sobre a mulher. Então, uma mulher que logo não gerava era tida como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não tinha o favor de Deus. Então, Jacó amava Raquel, mas era desprezada por Deus. Já Leia era desprezada pelo seu marido, mas já era amada por Deus. E aí nós vemos, né, muitas das vezes o mundo nos despreza, enfim, mas nós temos um cuidado, um amor de Deus sobre as nossas vidas. E Raquel, não podendo gerar, né, ao longo do tempo, Leia foi dando filhos para seu marido Jacó. Ela começa ali dando filhos, 4 praticamente de uma vez. E Raquel fica naquela disputa porque ela quer dar filhos para chamar mais a atenção de Jacó, mas não consegue. Então Raquel vai ter uma ideia, vai pegar a sua serva Bila e vai dar a Jacó para que através dela ela possa gerar. E isso acontece. Bila se deita com Jacó e ali ela vai gerar 2 filhos para ele. Leia viu a ideia de Raquel e viu que era uma coisa boa, ela já tinha 4 filhos e então decide entregar a sua serva Zilpa, e ali ela se deita com Jacó e dali tem 2 filhos com ele. Vai dizer que Leia, né, consegue o favor novamente e consegue se deitar com Jacó e ali começa a ter mais filhos e mais filhos com Jacó, somando-se 7 filhos de Leia. E o último filho de Leia foi essa menina chamada Diná. No verso 21 do capítulo 30, foi o último filho que Leia gerou a Jacó. E a partir de então, Deus vai se lembrar de Raquel e ali vai conceder a ela a bênção de ser mãe. E o filho que Raquel vai ter, o seu primeiro filho, é José. E depois vai ter o seu filho Benjamim, a qual no parto, né, ela vai acabar morrendo. Mas somando essa conta de filhos, né, Jacó teve ao todo 13 filhos. E nessa numeração, nessa contagem de filhos, a menina gerada por Leia, na quantidade de filhos de Jacó,
estava na posição 11ª, né? Era a 11, o número 11. Mas já como filho só de Leia, era a posição número 7, era a 7ª filha. Então nós vamos ver que a família de Jacó era bem numerosa. E aí, se essa história acontecesse nos nossos dias, temos certeza que essa menina seria alguém bem... uma princesinha, né? Uma menina bem querida, a menininha da casa. Porque em um ambiente que tem bastante homens, quando se nasce uma menina, quando se tem uma menina, a atenção é redobrada para ela. Porque a menina é mais meiguinha, a menina é mais doce. O homem não, o homem já é mais bruto, o homem já é um pouco mais estovado. A menina já é mais delicada. E eu fico imaginando que, é claro, que tempos, né, passados, bem passados, a posição da mulher não era vista como hoje. Por mais que existam muitas lutas para que o reconhecimento da mulher, né, seja destacado aí, hoje teve um grande avanço em relação aos tempos patriarcais, onde a mulher não tinha um valor, né, tão forte como hoje. Claro, ela tinha o seu valor, mas nada comparado ao homem. A mulher era exclusivamente para gerar, para dar uma descendência ao seu marido, para que o nome dele não fosse apagado. Praticamente era essa a utilização, vamos dizer assim, da mulher. E agora eu imagino o privilégio de Diná ter na sua família tudo homem. Ela estava repleta de cuidados, né? Ela tinha cuidados ali. Seus irmãos com certeza não desejavam mal, queriam bem. Mas o fato que nós vamos falar sobre a vida dessa menina, né, que embora a gente soubesse um pouquinho mais, a única referência que a gente pode dizer com clareza é que ela era um pouco mais velha que José. Então José vai nascer após ela. Nós não sabemos se meses ou se diferença de 2, 3, 4, enfim, anos. Mas isso também não é a nossa prioridade do nosso papo hoje. Mas a Bíblia vai dizer que chega um tempo que Jacó, ele toma a decisão de retornar a sua terra. Decide sair dali de Padã e retornar. Mas só que a única coisa que bloqueava Jacó de voltar, né, da onde ele fugiu lá, quando ele mente para o seu pai Isaac e dá aquela confusão com o seu irmão Esaú, era o seu irmão, porque no momento da fuga ele saiu literalmente fugido, porque o seu irmão estava a ponto de matá-lo, esperando apenas que o seu pai fechasse os olhos, morresse para que isso acontecesse. Então Jacó, né, vamos numa linguagem bem assim, meteu o pé, fugiu. E a única coisa que era o bloqueio para que Jacó voltasse era mais o seu irmão. Por mais que ele estivesse preso ali ao acordo que ele fez com o seu sogro Labão, de cumprir aqueles anos de trabalho, enfim, mas o que mais bloqueava era o retorno, porque ele sabia que o seu irmão tinha uma mágoa muito grande dele pelo que ele fez. Mas vai dizer que Jacó, ele acaba voltando e nessa volta a gente conhece a história. Ele vai enviar mensageiros para aplacar a ira de Esaú. No meio do caminho, ele vai passar pelo Val de Jaboca, onde ele tem um encontro com Deus, onde o pacto com Deus ali é estabelecido. O nome dele é mudado de Jacó para Israel. Começa uma nova vida, vamos dizer assim, né? A história de Jacó é mudada através daquele momento. E nós vamos ver que depois que ele passa o Val de Jaboca, ele tem aquele encontro com Deus, ele luta com o Senhor, ele encontra-se com o seu irmão e ali eles estabelecem a paz. E o seu irmão Esaú vai propor que eles fiquem juntos,
mas Jacó não vai querer, por mais que eles voltaram, né, à união, por mais que os problemas foram resolvidos, Jacó sabia que a melhor decisão era permanecer longe. Voltaram a ser amigos, mas é melhor cada um ficar no seu lado para que no futuro algo não pudesse acontecer algum outro desentendimento e aí a fúria, a ira voltasse novamente. E aí a Bíblia vai dizer que Esaú passa-se, né, vai para outro lugar e Jacó vai literalmente sair de Sucote e vai lá para a terra, né, vamos dizer assim, para a cidade de Siquém. E quando ele chega em Siquém, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai levantar um altar a Deus. Além dele levantar um altar ao Senhor, ali vai ser um recomeço, vamos dizer assim, uma nova vida a partir dali. Porque até então eles moravam lá em Padã Arã e eles apenas conheciam aquilo, os filhos de Jacó, a sua descendência, as suas esposas. Mas a partir dali as coisas seriam diferentes. Então Jacó vai levantar um altar a Deus. E além de levantar um altar a Deus, ele vai comprar um pedaço de terra. Ele vai conversar ali com Amon, né, o dono daquelas terras, né, o rei daquelas terras ali de Siquém. E vai comprar um pedaço de terra para que ele pudesse morar juntamente com a sua família. E isso acontece. Agora eles deixam de ser viajantes e agora eles têm a sua casa, vamos dizer assim. É claro, não eram casas, né? Eram tendas. Mas eles deixam agora de peregrinar ali no deserto para estabelecer raízes naquela cidade, para construir as suas vidas, né? Para dar seguimento à sua vida. E quando a gente chega em um lugar novo, quando a gente chega, né, quem muda muito de casa, né, quando chega, a primeira coisa que quer fazer é conhecer a vizinhança, é ter amizades, é saber como que funciona o local, enfim, conhecer os departamentos que tem próximo, enfim. E nós vamos ver que foi literalmente isso que aconteceu. E aí nós saímos do capítulo 29 e 30 e chegamos ao capítulo 34 de Gênesis, né? Nós abordamos a história geral praticamente de Jacó aí, para a gente poder entender. E quando nós chegamos no capítulo 34 de Gênesis, nós vamos ver qual foi a postura de Diná, a postura da filha de Jacó. Casa nova, né? Tenda nova, cidade nova, partiu vida. Praticamente foi isso que aconteceu. Então vamos ler o verso 1 e o verso 2 do capítulo 34 de Gênesis. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E aí nós vamos praticamente começar o nosso tema agora sobre Diná. Então o nosso primeiro subtema, né, subtópico, quem era Diná? Como ela vivia? Claro, a Bíblia não é específica em dizer como nos mínimos detalhes. Mas nós podemos acreditar que a vida de Diná não era nada pacífica, né? Embora tivesse servas ali, junto com sua mãe, claro, ela também teria. Ela convivia em uma casa muito movimentada, né? 12 irmãos que brigavam entre eles, uma mãe e uma tia que viviam em pé de guerra. Então a vida dela era bem agitada. Tinha muitas obrigações, muitos deveres. E como uma
menina, né, uma mulher, principalmente naquele tempo, a preocupação era de ter um casamento, porque uma mulher não poderia deixar de ser amparada por um homem, porque ela, uma mulher sozinha, não tinha valor nenhum. Então ela precisava, não ela procurar, né, porque eram casamentos arranjados, mas ela precisava pelo menos ter alguém que pudesse dar um amparo, uma proteção. A sua família era grande e ela tinha como protetor, né, na sua divindade, o próprio Deus, o Deus verdadeiro. Por mais que um pouquinho mais para frente nós vamos ver que quando essa tragédia acontece, Jacó chega em Betel, ele vai levantar um altar e ele vai ter uma conversa muito séria com todos. Ele vai pedir que todos ali deixassem para trás os seus ídolos, trocassem as suas vestes. Mas a gente sabe que a família de Jacó conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, porque existe um pacto, né, entre a descendência de Abraão. Deus escolheu Abraão para que fosse o pai de uma nação. Foi algo muito específico, então algo particular para os judeus, para a nação de Israel, e nós não podemos negar isso. Então eles sabiam que eles eram diferentes. Deus os havia escolhido para que a partir deles uma nação fosse, que nascesse uma nação através deles. E Diná, como todos ali, conheciam as experiências que Jacó teve. A forma que Jacó foi próspero ali junto com Labão, a forma que Jacó teve um encontro com Deus ali no Val de Jaboque, não foi surpresa para nenhum, assim, né? Porque eles compartilharam do acontecimento. Então eles sabiam que para eles não poderiam viver de qualquer jeito, eles não poderiam fazer qualquer coisa, porque acima deles tinha um Deus regendo as suas vidas. Então existia algo específico para eles eram testemunha. Então, com isso, esse pacto feito entre o avô de Jacó, entre Abraão, mantinha-se ativo, né? Mantinha-se firme. Então, dessa mesma forma, né, através desse pacto, dessa circuncisão, isso era um diferencial para eles. E Diná, sabendo desse comprometimento que a sua família tinha com Deus, logo ela não poderia agir de qualquer forma. Logo, ela não poderia agir de qualquer maneira, da forma que ela quisesse, porque existia uma aliança, não entre o povo e Deus, mas uma aliança entre Deus e o povo. Mas só que ela vai tomar uma atitude. Que atitude? Ela decide sair da sua tenda, da sua casa, do seu lugar, para conhecer um outro ambiente. Ela vai querer saber como que os outros se portavam. Mas isso não é um problema. Nós devemos ser amáveis, nós devemos ser sociais, nós devemos ter um bom relacionamento com as pessoas, independente da religião, independente da cultura. E isso é favorável, porque nós somos seres sociáveis, né? Mas o grande problema, não foi ela querer ter uma amizade, ter uma proximidade. O grande problema foi a intenção que Diná tinha em conhecer, em ver o que estava acontecendo ali fora da casa dela. A intenção era o quê? A intenção era de ver as filhas da terra. Como assim a intenção era de ver as filhas da terra? Diná não estava satisfeita com o que ela tinha, com o que ela possuía, da forma que ela vivia, a forma que se vestia. Ela queria saber
como as outras mulheres se portavam, como que as outras mulheres se vestiam, como que as outras mulheres se viviam, como que as outras mulheres levavam a sua vida. Talvez essa forma, né, que eu esteja falando pode parecer um pouco quadrado, mas o que isso tem a ver? Constantemente, em questão de roupas, né, em questão de modas, isso muda diariamente. Não é semanalmente, nem é mensalmente, nem anualmente. A cada dia, tendências, a cada dia, isso é normal. Mas o grande problema é quando nós deixamos que esta mudança invada o nosso coração. Nós vivemos em constantes mudanças, mas nós não podemos deixar que estas mudanças sejam donos do nosso coração. E este é um grande problema. Não podemos permitir que estas mudanças nos afaste daquelas pessoas que nos quer bem. Como assim daquelas pessoas que nos quer bem? Olha só, na casa na tenda, né, onde Dina morava, ela não tinha falta de nada. Ela estava na casa do seu pai, tinha proteção, tinha tudo o que queria. Porque ela queria ver o que as outras pessoas faziam. Porque ela queria adotar o mesmo padrão de vida, o mesmo modelo de vida que as outras pessoas estavam fazendo. Ela não estava satisfeita em ser apenas a filha de um nômade, né? A filha de Jacó. Ela queria algo mais. E aí nós vamos ver que a atitude de Diná fez com que ela se afastasse do acampamento e andasse sozinha. Como que eu disse, Diná, ela já estava decidida em querer conhecer, em querer ver. E isso ela acaba indo sozinha. Será que ela não tinha ninguém que pudesse acompanhar ela para ir até a cidade? Claro que ela tinha. Ela contava com 12 irmãos. Ela contava com uma mãe, ela contava com uma tia, ela contava com as servas da sua tia, a serva da sua mãe. E com certeza tinha mais pessoas ao seu redor que poderia atender ao seu pedido. Mas não. Nos deixa claro que ela vai para Siquém sozinha. Por que ela vai para Siquém sozinha? Lá para frente a gente vai entender. E a própria Bíblia vai dizer que é melhor serem 2 do que 1. Por que é melhor serem 2 do que 1? Porque se um cai ou se um tem problema, o outro está ali para ajudar. O outro está ali, um tendo dificuldade, um caindo, a outra pessoa vai estar lá para poder dar o socorro, para poder ajudar na caminhada. E aí a gente vai ver quantas vezes nós nos comportamos como esta menina, como esta mulher, como Diná. Por quê? Porque achamos que o que os outros fazem é bem melhor. Porque achamos que os atrativos que estão fora do nosso acampamento, do lugar onde nós moramos, são bem melhores do que aqueles que nós estamos vivendo. E quando nós começamos a olhar, começamos a observar, começamos a desejar aquilo que está fora, vai acontecendo que nós não vamos percebendo que nós vamos se distanciando daquelas pessoas que nos querem bem, daquelas pessoas que nos fazem bem. A cada vez que Diná estava focada em ver qual era o comportamento de outras mulheres, qual era o costume de outras mulheres, ela não se deu conta que estava se afastando da casa do seu pai. E quando nós se afastamos da casa do nosso pai, nós deixamos de ter proteção, nós deixamos de ter segurança, nós deixamos de ter provimento, nós deixamos de ser cuidado por ele. Porque o nosso pai, ele não nos deixa faltar nada.
Nosso Pai Celestial não nos deixa faltar nada na nossa caminhada. Nós que por muitas vezes estamos insatisfeitos com aquilo que Ele nos dá, porque nós achamos que aquilo que Ele nos dá não é o suficiente. Mas Deus nos dá aquilo que é suficiente, sim. Mas infelizmente os nossos olhos, o nosso coração não consegue compreender o propósito das coisas que Ele nos entrega, que Ele nos dá para que a gente administre. Quanto mais o nosso Pai nos dá bênçãos, mais nós nos comportamos como filhos birrentos, mas mais queremos mais. E não é assim que funciona. E quando nós se tornamos assim, nós queremos sair para procurar coisas fora, achando que estamos sob a proteção do nosso Pai, mas nós não estamos. E aí nós vamos ver que quanto mais ela estava focada em querer ver o que estava acontecendo do outro lado, ela foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. E aí, quantas pessoas hoje já não se afastaram de Deus, tendo como o princípio das coisas essas distrações que o mundo oferece? O princípio que a pessoa deixa a casa de Deus são pequenas distrações. Ah, ali não vai acontecer nada. É só hoje, é só um pouquinho. E aí a cada vez mais nós vamos se distanciando, se distanciando, se distanciando. E aí a gente precisa entender que há momentos que nós precisamos evitar o mal, estando dentro de situações. Às vezes nós se encontramos em situações, em lugares que nós precisamos tomar uma postura, nós precisamos rejeitar. O caso de Daniel e seus amigos lá na Babilônia. Eles estavam na Babilônia, foi proposto ali um alimento que era consagrado a outros deuses e eles decidiram não aceitar, eles decidiram não se misturar. Então, há momentos que nós precisamos evitar o mal em situações, mas há momentos em que nós precisamos evitar situações para não sermos corrompidos com o mal. Diná poderia ter rejeitado essa situação e ela com certeza não cairia no mal que sobreveio sobre a sua vida. Muitas vezes nós vamos ter que rejeitar, fugir da aparência do mal estando em uma situação. Mas por outras vezes nós vamos precisar fugir antes que o mal literalmente apareça escancarado nas nossas vidas. E aí nós vamos ver que o mundo, as atrações, né? Essas coisas bonitas, ele nos distrai. Este ver as filhas da terra, ver o que acontece, estar antenado às coisas, ser uma pessoa moderna demais, ser uma pessoa que está vinculada a muitas coisas, muitas das vezes pode nos distrair, tirar o foco. Mas quando a gente vai ver aqui, quanto mais Diná estava se afastando, quanto mais o foco dela era ver, acompanhar, querer saber, ela foi se distraindo. É claro que isso não justifica o abuso que ela sofreu, mas eu tenho certeza que se ela não estivesse tão distraída na sua caminhada, talvez poderia ter sido evitado. Porque quando a gente vai entrar na Bíblia, nós vamos ver que os maiores fracassos dos homens foi por causa da distração. Os maiores fracassos de homens de Deus, de mulheres de Deus, descritos na Bíblia, foi porque em determinado momento da sua vida se desligaram, perderam o foco, mudaram o caminho. Se a gente for ver Adão e Eva também eles se distraíram. Mas como assim se distraíram? Ora,
Deus pede para que eles cuidem do jardim. Então, se Adão estava cuidando do jardim, como que ele permitiu que um animal entrasse no jardim? Como assim um animal entrasse no jardim? Porque a Bíblia vai dizer que a serpente, ela não era um animal do jardim. A serpente era do campo, a serpente era um animal selvagem. O lugar da serpente não era no jardim. Se a missão que Deus deu para Adão e Eva era cuidar do jardim, lavrar a terra, cuidar daquilo que Deus deu, como que eles permitiram que um animal que não pertencia àquele lugar entrasse ali? Em algum momento eles não foram prudentes. Em algum momento a distração, eles se distraíram com alguma coisa. Mas não para por aí. Onde estava Adão que não viu Eva sendo distraída por uma conversa de uma cobra? Se os dois, só tinha os dois ali humanos, o resto era tudo animal, era tudo bicho. Se existiam os dois ali, onde estava Adão que não viu a serpente enganar a Eva? E aí nós vamos ver que não basta estarmos no lugar onde Deus quer que estejamos. Às vezes nós estamos plantados em um lugar onde o Senhor quer, fazendo o que Ele quer, mas podemos ser surpreendidos com distrações que vêm literalmente do inferno. E se nós pararmos, se nós não estivermos focados em Deus, nós paramos, nós damos ouvidos e nós somos enganados. Sendo enganados, caímos em pecado. Caindo em pecado, muitas das vezes é gerado a morte física e a morte espiritual imediata nas nossas vidas. Então, que nós tenhamos cuidado para que as distrações não nos façam perder aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas quando a gente vai ver, não foi só o caso de Adão, muitos outros, Davi e Betsaida, nós vamos ver que Davi, ele literalmente estava distraído. E quando nós vamos lá para 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 2, a versão da Bíblia Viva vai dizer assim: uma tarde, aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então, ele se levantou e foi para o terraço do palácio real para distrair-se. Olhando para fora, começou a prestar atenção em uma mulher que tomava banho e que, mesmo de longe, parecia de uma beleza fora do comum. E aí vem a pergunta: o que Davi estava fazendo distraído lá na varanda da sua casa, lá na varanda do seu palácio? Não era momento de distração, era momento de guerra. Era para Davi estar guerreando. O lugar dele não era para estar passando tempo, de se distraindo. Era momento de peleja, era momento de guerra. E ele estava buscando distrações. Buscou tantas distrações que acabou sendo submetido pelo mal. Como assim acabou sendo submetido pelo mal? Por causa dessa distração, aconteceram, fatos que literalmente destruíram Davi. Como? O que aconteceu? Davi ficou manchado por causa dessa distração. Por causa disso, Davi cometeu adultério. Ele arquitetou um plano, macabro, e acabou sendo o mandante de um assassinato. Olha só, por causa de uma distração. Muitas das vezes nós estamos... É para estarmos em um lugar. Deus nos quer em um lugar. Mas a nossa intenção é ficar vagando por aí, deixando a vida nos levar, a vida leva eu, e aí a vida realmente leva. Porque o que o mundo tem nos a oferecer não é a eternidade que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas não para por aí. O caso de Marta. O que vai dizer? Marta
estava com Jesus, na casa com Jesus, por mais que fossem amigos de Jesus, porque Jesus era amigo de Lázaro, né? Estava em família, todas as vezes que Jesus passava ali em Betânia, tinha um repouso, tinha um lugar para estar, era amigo da família. Mas Marta estava com a oportunidade, Jesus estava em sua casa. E neste momento, Jesus já estava conhecido ali, já estava um pouco antes da morte dele. E Jesus já era conhecido por muitos, já tinha feito muitos milagres, já tinha feito muitos prodígios. E Marta estava ali com Jesus, tendo a oportunidade de estar com o Mestre, tendo a oportunidade de estar sentada com Jesus, com Deus, com o próprio Deus. Aí Lucas vai escrever assim, no capítulo 10, no verso 40. Porém, Marta andava distraída em muitos serviços. Marta estava com Jesus, na frente com Jesus, mas estava distraída. E aí nós vamos ver que a distração fez com que Marta perdesse as instruções de Cristo. E quando ela perde as instruções, quando ela não está aos pés de Cristo para aprender dele, a gente entende que a fé não é gerada nela. Mas como assim a fé não foi gerada? Aí a gente vai tirar a prova lá quando Lázaro morre. No momento em que Lázaro morre, né? Depois de 4 dias do seu sepultamento, Jesus está chegando. E quem quem vai ao encontro de Jesus primeiramente? Marta. Quando Marta vai ao encontro de Jesus, ela não vai com ar de, Senhor, com o coração contrito. Ela vai com ar de, né? De contentamento. Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, ela vai desapontada. Marta vai chegar até Jesus com um tom de questionamento. Por quê? É claro que ela não vai falar, Senhor, nós éramos amigos, o Senhor deixou isso. Mas pela atitude de Marta, a gente dá a entender que ela foi cheia de questionamento para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por que deixou isso acontecer? E aí no diálogo Jesus vai dizer assim, Marta, você crê que Lázaro vai ressuscitar? E aí Marta vai dizer assim, creio, Senhor, eu creio sim. Ele vai ressuscitar no último dia. Marta não estava crendo, Marta não tinha fé para acreditar que Jesus poderia ressuscitar Lázaro naquele momento. Como aconteceu lá com o centurião, apenas uma palavra que Jesus proferiu. Jesus não estava à frente do problema, do enfermo, mas ele profere uma palavra. E lá na sua casa, aquele menino, aquele servo, ele é curado imediatamente. Se Marta tivesse fé, naquele momento algo extraordinário poderia ter acontecido. Mas ela não teve fé. Diferente da sua irmã Maria. E aí, quando a gente cai nisso, a Bíblia diz o quê? Que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra de Deus. E aí, como a gente fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o autor aos Romanos vai dizer o quê? Que nós fomos salvos pela graça. Mas por que nós somos salvos pela graça? Porque nós não merecíamos. Mas por intermédio da fé. Ou seja, se eu não tenho fé, se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não ouço a palavra de Deus, não é gerada em minha fé. Não sendo gerada em minha fé, eu não consigo crer em Cristo e ter a minha salvação. Marta perdeu a oportunidade de estar com Cristo. Ela estava fisicamente, mas o seu coração estava distraído com tantas outras coisas. E perdeu a oportunidade, a distração.
A distração, ela não precisa ser apenas por redes sociais, não precisa ser por aparelhos telefônicos, computador, tablet, celular, enfim. As distrações podem ser por relacionamentos, por conversas, por piadas, por brincadeiras. Diversas são as formas que nos distraem. Diversas são as formas que nos fazem perder o foco, se perder no caminho, se distanciar da casa do Pai. E aí é um perigo quando nós se distraímos e se distanciamos. E aí nós precisamos manter o conselho que o escritor aos Hebreus nos diz no capítulo 12, no verso 1 e 2, que vai dizer assim: portanto, minha versão internacional, nova versão internacional, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando nós estamos com os nossos olhos firmados em Cristo, nós rejeitamos todas as propostas, nós tiramos para fora todas as distrações que nos fazem perder o caminho. E aí vem as consequências. Quando nós saímos do caminho, quando nós perdemos o foco, vem as consequências. Quando somos distraídos pelas coisas que o mundo nos oferece, vem as consequências. E para Diná, as consequências aconteceram. As consequências na vida desta mulher foram amargas, muito amargas. Não basta ela ter sido abusada, forçada, não basta ela carregar na própria alma aquele sofrimento de vergonha eterna. Ela carrega em si, a sua consciência, a morte de muitos inocentes. Porque por causa disso vai gerar a ira nos seus irmãos, que aparentemente fazem um acordo ali, mas com a intenção de vingar o que aconteceu com a sua irmã. E aí nós vemos que todo pecado tem a consequência. É o que a Bíblia diz. A consequência do pecado é a morte. A consequência de se afastarmos da casa do nosso Pai é a amargura. A consequência de se afastar da casa do nosso Pai é muita tristeza, é muita aflição. E foi isso literalmente que aconteceu. E aí nós vamos ver que Siquém, o príncipe, né, que se apaixonou perdidamente por Diná, que dizia estar enamorado, amando, literalmente ele amava apenas por lábios, porque o seu comportamento foi completamente contrário, porque aquele que ama, a pessoa que ama não machuca, quem ama não humilha. E vai dizer que Siquém, ele humilhou-a. Quem ama não tem essa postura, porque o amor, ele é paciente, o amor, ele é sofredor, o amor tudo suporta, tudo sofre. E ele não amava. As consequências de quem se afasta da casa do Pai são essas: dor, sofrimento, humilhação. Não tem como você ser valorizado, ser amado, estando fora da casa do Pai. Por mais que as aparências, por mais que as coisas demonstrem que realmente você encontrou um novo caminho, se você não estiver junto com o Pai, simplesmente eu posso te falar, isso é fake news, isso não é verdade. E aí, quando a gente vai fazer uma síntese, né, dessa história, a gente pode comparar Siquém como o próprio Satanás. Porque Siquém, a Bíblia vai dizer que Siquém era um príncipe. E Satanás, a gente sabe que é o príncipe deste mundo.
é o príncipe que rege a este mundo. E como príncipe, ele nos oferece muitos atrativos para que a gente vá atrás. E como sendo um mentiroso, que Satanás é, como sendo um enganador, ele diz amar, ele diz querer bem, ele diz que tem um projeto de vida lindo para a sua vida, mas é tudo enganação. O que ele quer fazer na sua vida é o que ele fez aqui na vida de Diná. Ele quer promover a humilhação para você. Ele quer fazer com que você perca totalmente todas as promessas, todos os sonhos, tudo o que Deus, o nosso Pai, planejou para as nossas vidas. Tudo que Satanás, tudo que quem quer é destruir a nossa vida. Ele não tem amor para nos oferecer. Mas nós sabemos que uma pessoa, literalmente, nos amou. E este amor a gente sabe que é verdadeiro. Porque lá em João 3,16 vai dizer que nosso Deus, o nosso Pai, ele nos amou de uma tal forma que ele vai proporcionar que o seu próprio filho morra em nosso lugar. Isso é amor não dito em palavras, porque o amor não é aquilo que sai da nossa boca. O amor é aquilo que nós apresentamos, é aquilo que nós demonstramos. O amor não cabe em palavras. O amor, eles são expressões, são atitudes. Satanás até diz que ama, Satanás até diz que vai cuidar, Satanás até diz que tem o melhor projeto para a sua vida. Mas apenas ele diz. Mas o nosso Deus, ele nos prova constantemente este amor imensurável que ele tem para as nossas vidas. As filhas da terra são as distrações que ele coloca no nosso caminho para que a gente perca o foco, para que a gente a cada dia vai se distanciando do nosso Pai. Se distanciando do caminho, perdemos a proteção. E aí as consequências são graves. E Diná somos nós. Somos nós que, quando estamos com o nosso Pai, temos proteção. De nada temos falta. Mas quando nós achamos que tudo que o nosso Pai nos dá não serve de nada, e corremos atrás das distrações, a nossa vida vai de mal a pior. Diná teve a sua honra restaurada. Mas qual as consequências que ela não carregou em sua vida? Quais as sequelas que ela não carregou? Talvez por fora, depois de alguns anos, ela até tinha um sorriso em seus lábios. Mas a dor aqui dentro na alma não se pode esquecer. A consequência, o pecado, traz muitas consequências. E muitas das vezes nós precisamos levar essas consequências até o último dia da nossa vida. Deus abençoe a sua vida. E nós terminamos esse papo nosso dessa terça-feira, dia 1º de setembro de 2020. Deus abençoe a sua vida. Nosso tema de hoje foi sobre Diná. Nosso tema da próxima semana também será sobre uma mulher. Como eu disse, cada terça-feira estudaremos uma mulher que não é tão conhecida na Bíblia, né? E nós vamos dando continuidade até quando? Até quando Deus assim permitir. E que o Senhor possa conceder ao seu coração aquela bênção tal que você tanto almeja. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, deixar o seu comentário. E se você ainda não assistiu, não teve oportunidade ainda, vai lá no YouTube, procura lá Papo Nosso, se inscreva no canal. Toda semana, toda segunda-feira, nós colocamos um vídeo novo. E nós temos lá um vídeo sobre a empatia. O que é empatia? Vai lá, assista, compartilha, se inscreva. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana. Deus abençoe.